E eu, cara, não confio não em nenhum dos dois times, na verdade. Eu ia dizer que não confio no Atlético, né? Porque é favorito. Final é muito difícil. Bom, vamos agora falar de Amazonas e Atlético Paranaense, tá? O jogo sábado às 8h30 da noite lá no Carlos Zammit. 8h30 é horário de Brasília, né? Mas em Manaus será às 7h30. Perfeito. Muito bem lembrado. Jogo pela 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O Atlético que não engrena, né? Pois é, até teve, acho que foram 2 vitórias seguidas, né? Perdeu o clássico em casa, aí perde né? o clássico em casa, né? Complicado aí. Bom, vamos dar uma analisada lá no nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor isso aí. O momento das duas equipes a gente vê aí que são bem conturbados, né? Digamos assim, em relação a quantidades é até igual, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate no retrospecto recente. 2 times instáveis que não passam essa confiança tão grande, tá? O Atlético Paranaense ali em nono, 20 pontos marcados, apenas nono, né? É muito pouco para o que se esperava do Furacão. Inclusive era o grande candidato ao título até dessa Série B, mas tá ali na briga pelo acesso, né? Vale sempre ressaltar que a Série B tá achatadinha, são apenas 3 pontos ali pro G4, então a vitória aqui já aproxima muito aí o Furacão dos 4 melhores colocados. E o Amazonas tá na zona 18º lugar com 14 pontos marcados até porque aqui. ele é Amazonas, né? Por isso que ele tá na zona. Tem esse ponto. E aí tem uma estatística relevante, são 2 das piores defesas, tá? 19 gols sofridos em 14 jogos. Só o Atlético tem uma defesa O pior Atlético sofreu 21, salvo engano. O Amazonas sofreu 19, o Atlético Paranaense também. O que é muito curioso, porque o Atlético Paranaense ele tem a segunda pior defesa, mas está em nono. Porque ele tem o melhor ataque. Ao lado de, acho que é Goiás e mais outro time tem 18 gols marcados. Muito bem, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Amazonas, que tem jogos relativamente movimentados, né? Mas marca um bate com frequência, algo que não é tão comum na Série B, né? Empatou fora com o Novo Horizontino, um bom resultado, venceu em casa o Vila Nova, aí contra o Criciúma, jogo movimentado, perdeu por 3-2, venceu o Atlético em casa 1-0 e antes havia sofrido uma sonora goleada 4-0 aí contra a Chapecoense. Mas foi um dos poucos jogos que ele não fez gol, né? Um time que deixa gol aí na grande maioria dos seus jogos. Cara, ele marcou em 7 dos últimos 8, tá? O Amazonas que deu uma melhorada, né? Eu acho que ele chegou até a ser lanterna um tempo ali, deu uma melhoradinha, deu uma guinada. Ofensivamente, pelo menos, vem funcionando. Só não fez gol aí nessa derrota por 4-0 fora contra a Chapecoense. E por outro lado, a gente tem um Atlético Paranaense que esse foge mais ainda da tônica da Série B, tá? Que normalmente é jogos de poucos gols. Os jogos do Atlético Paranaense até teve 1-0 aí recentemente, mas a gente vai ver que são bem movimentados. A média de gols em jogos do Atlético... Sobretudo fora, né? Sobretudo fora, pois é. 2-1 contra o Avaí, meteu 2-1 ali no Remo também, 2-2 contra o Operário. A média de gols em jogos do Atlético Paranaense, ela é disparadamente a maior da Série B, tá? Foram 18 marcados e 19 sofridos, ou seja, saíram 37 gols em 14 jogos. É quase uma média de 3 gols por jogo, o que é muito alto para uma Série B de Brasileirão. Bom, dito isso, vamos para o nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do time visitante, tá? Algo meio raro aí. Mas dá para confiar? Para uma Série B, né? Mas o Atlético tem mais elenco, mas o Amazonas é um time que em grande. casa... O Amazonas é o pior visitante, mas em casa ele consegue complicar para muita gente, né? Pois é, talvez até fator desgaste, né, também, o fato de jogar em Manaus pode acabar influenciando, o fator casa acaba sendo muito forte aí realmente para a onça, e eu não confio não em nenhum dos dois times, na verdade. Eu ia dizer que não confio no Atlético, né, porque é favorito, é muito difícil. Não, até pra gente, sei lá, pegar um dupla hipótese com menos 3,5, como a gente gosta de fazer às vezes, empate e nula aposta. Cara, eu não descarto uma vitória para qualquer um dos dois lados não, tá? E eu acabo enxergando mais valor aqui no mais de 1,5 gols. Por quê? Mesmo o Amazonas sendo uma equipe ali de 18º, né, o antepenúltimo lugar, ofensivamente ela tem funcionado muito bem. Como a gente disse, marcou gol em 7 dos últimos 8 jogos. É muita coisa, tá? Os últimos jogos do Amazonas têm sido muito movimentados. Saindo aí, teve 3-2, 4-0, 2-1, 1-1. Jogos bem movimentados para a Série B. E o Atlético Paranaense ainda mais, velho. É o time com maior média de gols nessa segunda divisão nacional. São 37 gols que saíram em 14 jogos do Furacão. Tem a segunda pior defesa e o melhor ataque da competição. Então, pelo menos 2 golzinhos, eu acho que a gente se protege muito aqui. Velho, eu não descarto ser 2-0 para nenhum dos dois lados não, tá? Por isso que eu fujo de resultado final. E aqui só vai dar red se for 1-0 para um dos dois lados ou 0-0. São os o gol do Amazonas só tem uma boa odd também, né? Também fica aí como uma boa também, tá? opção secundária. 1,61. Só que é como eu disse, eu não descarto ser 2-0 pro Furacão também não. O Atlético tem bem mais time, se tiver num dia inspirado, pode muito bem fazer 2-0 ali. Por isso, eu acho que acaba sendo realmente mais seguro o mais de 1,5 gols aí. A gente tá bem protegido, véio. Só 3 placares vão dar red, tá? 0-0, 1-0 para um dos dois lados. Qualquer outro é green. Muito bem, então dica dada aí para Amazonas e CAP, né, o mais de 1,5 gols.